Bom dia, Naitiri! Eu sou a Mayu e hoje no 4 em 1 vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vocês conhecem e vou me arriscar a dizer que vocês gostam, porque é difícil alguém não gostar de pelo menos um filme, ou um livro, ou um jogo, seja digital ou seja físico, tipo RPG, que é ele, vampiro. A real história, né, do surgimento dos mitos sobre vampiro é, assim, gigantesca e muito complexa. Mas várias culturas ao redor do mundo têm esse mito, ou um mito parecido, né, que é de uma criatura que se alimenta de sangue. Então é uma coisa que as pessoas acabam tendo muito contato cultural mesmo. Na Europa, por exemplo, os mitos sobre vampiro, eles ficaram mais fortes, assim, na época da Idade Média, quando o pessoal achava que os mortos iam voltar à vida e sair atacando os outros. Com o passar dos séculos, né, os mitos sobre vampiro foram se transformando, ganhando novas figuras, novas características, assim, tipo, se apurando. Na literatura, o escritor irlandês Bram Stoker popularizou a figura do que todo mundo conhece, o Conde Drácula, em seu livro de mesmo nome, publicado em 1897. O personagem virou um ícone da cultura pop, já teve várias adaptações em várias mídias diferentes, por isso que eu falei que com certeza você conhece alguma coisa ou algum tipo de Conde Drácula. Embora existam muitas variações sobre as características, né, de vampiros na cultura pop, algumas coisas costumam se repetir. Né, que é basicamente se alimentar de sangue, não pode sair de dia, tem que ser convidado para entrar em casa, ou até, tipo, eles se dividem em clãs, lutam contra caçadores, às vezes lobisomem, eles misturam muitos outros ícones, né, de sobrenatural junto. Mas também, novamente, essas são as mais clássicas, mas é aquilo, tem variações. Tem umas histórias que falam que o vampiro pode andar de dia, tem outras que eles têm uns poderzinhos diferenciados, tem uns que eles não têm poderzinho. Então, assim, a galera tem muita liberdade artística dentro do mito do vampiro, e isso gera variações bem interessantes. Já inventaram até vampiro que brilha no sol, parece que tem purpurina, né? Então, sem mais delongas, vamos começar apresentando algumas mídias sobre vampiros. O primeiro tinha que ser, obviamente, Drácula de Bram Stoker, o filme. No ano de 1462, Constantinopla havia sido tomada, assim, por imigração de turcos muçulmanos, de uma forma meio avassaladora. Mas eis que surge um cavaleiro vermelho, vindo da Transilvânia, sobre a Sagrada Ordem do Dragão, mais conhecida como Draculeia, se mostrou implacável e avassalador. Com uma fotografia, assim, impecável pra época, um roteiro mais ágil, o filme vai conduzindo a gente, né, por uns cenários mais sombrios e uma história bem visceral, né. Usando muitos tons avermelhados e azuis, a fotografia do filme, ela consegue dar um ar até mais grandioso, assim, pra obra. E o filme fica muito marcado por jogo de luz e sombra e tipo, olhares muito impactantes, assim, dos atores. Ele também explorou uns temas de sexualidade que foi bem marcante pra época. O filme Drácula de Bram Stoker, ele vem para se firmar como um clássico atemporal, que veio para dar mais vivacidade para um conto que todo mundo conhece, que é o Conto do Drácula. Ou seja, você tem que ver porque é obrigatório, simplesmente é obrigatório, veja. Agora vamos dar uma indicação de anime e aqui eu vou sair um pouquinho do óbvio. Você provavelmente estava esperando que eu ia falar alguma coisa tipo Hellsing, porque, né, Hellsing é muito bom, mas eu vou te surpreender aqui, porque o anime que eu vou te indicar tá bem longe do óbvio e do clássico de vampiro. O nome do anime é Chique. Esse anime, ele tem uma pegada meio drama, mistério, investigação, thriller, terror, gore. Ok. A história se passa numa cidadezinha, tipo num vilarejo, assim, de, sei lá, uns 1.300 habitantes, um vilarejo pequeno, onde umas mortes estranhas começam a acontecer, ao mesmo tempo que uma família muito esquisita se muda para uma mansão local. E aí eles começam a relacionar uma coisa com a outra, aí uma epidemia, aí não é, nananana, e enfim, mistérios acontecem. E a caracterização dos vampiros aqui é muito diferente também do que a gente está habituado. O estilo de animação desse anime também é levemente diferenciado, é interessante. A trilha sonora é muito boa, inclusive uma das minhas bandas favoritas participa da trilha sonora, que é o Bucktick. Então, recomendo muito. Chique, ele executa um mistério, assim, bem feito, sabe? Uma coisa que te deixa interessado, que deixa nervoso pra saber o que tá acontecendo, ao mesmo tempo tem um peso dramático e umas cenas mais sangrentas que você tem que ter um pouquinho mais de estômago, assim, pra ver. É uma história muito interessante, muito bem construída. Ele tem uma temporada só, tem 22 episódios, então dá pra você maratonar e ver direto.
E fica aí a recomendação de anime de vampiro que sai um pouquinho do óbvio que vocês não estavam esperando por essa. Agora vamos pro jogo e dessa vez vai ser óbvio. Claro que tinha que ser, né? Castlevania Symphony of the Night. Que inclusive eu vou abrir um parêntese aqui que eu também vou indicar o... Eu ia falar anime, mas eu não sei se dá realmente pra chamar de anime, porque ele tá uma pegada meio... um pouquinho mais americanizada, né, de animação, mas que independente disso é muito bom, que é de Castlevania também, se eu não me engano é do Netflix, ou tem no Netflix, ou algo parecido, mas se você jogar Castlevania anime você vai achar que também é muito bom, então fica parêntese de indicação. Agora voltando pro jogo. Basicamente você vai perguntar pra qualquer fã de jogo que já tem uma certa idade, e ele vai te responder que Castlevania tá pelo menos no top 5. Porque foi um jogo, assim, revolucionário, que se marcou como um clássico e, ouso dizer, talvez um dos melhores jogos já feitos. Além de ter uma trilha sonora simplesmente magnífica. Um breve resumo aqui do jogo para vocês. O ano é 1797. Com a ajuda da jovem Maria Renard, Richard Belmont derrotou o Conde Drácula nos eventos de 5 anos antes, o Round of Blood. Porém, o famoso caçador de vampiros desaparece misteriosamente quando o sobrenatural Castlevania volta a aparecer. Determinada a encontrar o desaparecido Richard, Maria viaja para o castelo ao mesmo tempo que o filho do Drácula, o Alucard, vai lá para enfrentar o pai e salvar a galera aí, porque ele não tá concordando muito com as coisas que o papai tá fazendo. No meio do caminho do Alucard, porque nada é tão fácil assim, ele encontra com a morte, que dá um debuff nele, e ele tem que passar por um caminho mais longo, meio ferradinho. Obviamente eles dois se encontram e a história narrativa se desenvolve a partir daí. Eu não vou ficar dando spoiler porque você tem que jogar para saber. Vamos falar um pouquinho da parte técnica do jogo, que foi uma das coisas também que fez ele se consolidar como o jogo que é hoje em dia. O castelo ele é organizado em níveis e inclusive tem uma parte extra que só aparece de acordo com algumas das suas escolhas no jogo. Isso por si só já é muito interessante. Eu adoro jogo que varia de acordo com o que a pessoa escolhe. O jogo tem muita atenção no detalhe na ambientação, então as áreas têm suas particularidades e obviamente você precisa de muita estratégia para conseguir ir derrotando os bichos, passando de fase e chegando nos bosses e assim por diante. E o mapa tem, tipo, detalhes, né? Tipo, as pessoas atentas, elas conseguem, tipo, uma rachadura na parede e dá para uma sala que tem um item absurdo. Tipo, certas partes, se você fizer certas coisas, você vai ter mais vantagem na hora de enfrentar os inimigos. Então, assim, é um jogo realmente que ele exige estratégia e ele te recompensa, né, quando você é atento aos detalhes e tal. E isso instiga muito a pessoa a jogar, né? Ou seja, é um jogo completo, porque ele é pensado nos detalhes visualmente, nos detalhes de jogabilidade e na trilha sonora. Não tem absolutamente nada pra reclamar do jogo, apenas, se você não jogou até hoje, joga. Vamos agora para a última indicação, que é de uma música e uma banda. Dessa vez, a indicação não veio de mim. Eu quis variar um pouquinho aqui, então, né, pedi ajuda dos universitários e vou até indicar um negócio que é longe da minha zona de conforto, que é Power Metal. Vou indicar uma banda que eu acho que até a galera que curte muito Power Metal às vezes passa batido dela, que é a banda Heavenly. Heavenly é uma banda francesa de Power Metal, fundada em 1993, que olha só, é o ano que eu nasci. Em Paris, pelo vocalista Benjamin Soto e o baterista Max Pillo. Originalmente era uma banda cover que se chamava Satan's Lauer. Satan. Aí foi só em 94 que eles mudaram o nome pra Heavenly e evoluíram assim mesmo pra uma banda de power metal com influência de Halloween. E agora a gente vai focar em um álbum específico deles, que é o Dust to Dust. Dust to Dust é um álbum que tem toda uma lore. Ele segue um cara em busca de vingança contra o mestre da perdição por transformar ele em vampiro e obrigar ele a caçar inocentes pela eternidade. Dust to Dust pode ser descrito como enérgico, técnico, melódico e, acima de tudo, cativante. É um álbum de power metal europeu, mas você encontra características de speed, neoclássico e prog metal também. Agora eu vou ser um pouquinho abusada e eu vou dar uma sugestão mais pessoal de música, que é Hyde. Hyde se você gosta de cultura japonesa, sim, você provavelmente já conhece o Hyde. Hyde, ele era vocalista da banda Larkin Ciel. Larkin Ciel não existe, pelo amor de Deus. Ele é famoso desde lá dos anos 90, e aí ele tem 2 projetos solo, que é o Hyde, que só, tipo, escreve Hyde no Spotify e aparece. E uma banda chamada Vamps, que também é um projeto solo dele. E essa pegada mais atual
dos dois projetos solos do Hyde, que é o Vamps e o Hyde, eles têm uma pegada muito vampiresca, sensual. Assim, eu realmente não sei descrever em que gênero musical ele se classifica hoje em dia, porque ele saiu do visual kei e do J-rock, né? Mas, sei lá, eu vou deixar um relato emocional aqui só porque eu escuto e eu só imagino um vampiro atemporal muito sensual na minha frente. Então, assim, é isso. E hoje a gente fica por aqui. Essas foram as 4 indicações de hoje, que viraram 6 ou 7, porque eu saí fazendo várias indicações pelo meio. Porque tema de vampiro é muito bom, né? Não tem condição. Vampiro é maravilhoso. Me diz aí se você já conhece essas obras, se você gosta, se você não gosta, o que você gosta mais. Pode dar sugestão nos comentários, porque falar de vampiro é bom demais. E é isso. Um beijo da manhã.